Aí, moçada linda, tudo pizza? Tudo, né? Bom, você já me conhece, mas não custa repetir, eu sou Dimas Vilaça, professor de ciências aqui do Vieduca e coordenador do projeto Química Inteligente, né? Nessa sequência, nós estamos resolvendo as questões de uma prova muito bem elaborada, aqui do Sul, talvez uma das provas melhores elaboradas aqui do Sul do Brasil, que é a prova da CAF Medicina. É uma prova de tiro curto, como eu digo, mas é uma prova chatinha. Essa questão, especialmente, ele consegue abordar aquela coisa das ligações, a distância entre os átomos gigantes. Você se lembra que o teu professor te disse que se eu tenho dois átomos, X e Y, e a ligação entre eles é apenas uma sigma, uma simples, a distância, vamos fazer uma comparação, é essa. Mas se eu fizer uma segunda ligação, uma dupla, e, portanto, uma π e uma sigma, a distância diminui. É só isso. Se eu fizer uma tripla, π sigma π, diminui mais ainda. Cuidado, né, com o caso do anel aromático, do benzeno, que você tem as duplas ressonantes, ele vai citar aqui, ali no benzeno, uma questão do ITA, abordou isso muito recentemente. No benzeno, a distância que você tem, ela é menor do que a distância proposta para simples, mas é maior do que para dupla. Tu percebeu? Porque existe ali a ressonância. Mas não vai ser cobrado aqui. Aqui, na verdade, ele vai pegar 3 compostos, 3, 4 compostos, que você conhece bem, teu professor te mostrou, e vai te pegar, seu Henrique está te mostrando o texto aí agora. Ó. Então, a questão 41, medicina CAF 217, baseado nos conceitos químicos, analise as afirmações a seguir. 1. O comprimento da ligação entre enxofre e oxigênio no SO3 é menor que a ligação entre enxofre e oxigênio no SO3-2. Bom, SO3, você se lembra, ó, trióxido de enxofre, que pode também ser chamado de anidrido sulfúrico, né? Óxido de enxofre 6, eu gosto de chamar de anidrido sulfúrico. Quando você reage com água, H2SO4 eu acho sulfúrico, já guarda faixa. Bom, o enxofre está na 6, o oxigênio também. Quando você abre, você vai ter, olha aqui, ó, o enxofre, ó, com 6 na última, vamos colocar, 2, ó, 4 e 2, 6. Olha aí. Vamos botar os oxigênios agora, ó. Então, o oxigênio, são 3 oxigênios, o primeiro. Nós colocamos aqui, ó. Então, nós temos 2, 4 e 2, 6. Observe que nós já fizemos uma dupla ligação nesse ponto aqui, ó, entre o enxofre e o oxigênio. Observe bem que o oxigênio já cumpriu o famigerado octeto, né? 2, 4, 6 e 8. E o enxofre também. Com 2, já que conta os átomos, os elétrons dos átomos ligantes contam para os 2 nas covalências, então 2, 4, 6 e 8. Mas eu tenho que colocar mais 2 oxigênios, aí é que está. Então agora eu vou colocar mais um oxigênio aqui, ó, com 2, 4, 6, ó, e aí surge a coordenada, né? Dativa, coordenadativa. Coordenada é um nome melhor. Esse par completa lá, porque se eu fizer uma ligação de um elétron do oxigênio com enxofre, eu vou estourar o octeto. Aliás, essa questão a gente já tinha gravado e ela não ficou muito bem esclarecida. Estou regravando por isso, já é sugestão de um colega. Tá? Muito, muito legal. Muito bom. Então, veja bem, nós temos aí agora, ó, a coordenada com 2, 4, 6, ó, 8, tranquilo, mas falta mais um oxigênio. Vimos, coloca ele aqui, ó. Então, agora eu tenho, ó, 2, 4, 6 e a dativa aqui, ó, coordenada, né, gente? Eu não gosto muito de falar dativa. Aqui, completando também o octeto desse oxigênio. Isso nos daria uma estrutura assim, mais ou menos, ó. S, ó, dupla O, a coordenada aqui, ó, com O, e a outra coordenada aqui, ó. Observe bem, ó. É isso que nós temos no SO3, né? Confirmando? Então, ó, 2, 4... 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, coordenada 8, tranquilo. Observe que eu tenho aqui uma ligação π. Isso é que vai matar a questão. Como eu te disse, a ligação π ela encurta a distância. Essa é sigma, ó, e a outra é a π. Aí ele faz uma comparação, veja bem, é menor que a ligação entre enxofre e oxigênio no SO3-2. O SO3-2, ó, ele vem do H2SO3. Que é o ácido sulfuroso. Quando você tira os hidrogênios, ó, você passa a ter 2H+, ó, mais SO3
menos 2, que é o chamado radical ou ânion sulfito. Ele veio do ácido sulfuroso. Se fosse do H2SO4, seria o sulfato. Veja que eu tenho que abrir aqui agora, mas o mais fácil é abrir lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar A do ácido sulfuroso, vou abrir, ó, que aí a gente compara fácil. Então vai ficar, ó, S, ó, olha aqui, OH, ó, os dois hidrogênios são ionizáveis, observe bem, ó, olha aí. E agora eu tenho H2SO3. Veja que agora nós temos de novo aqui, ó, eu tenho 2, 4, 5, 6. Então eu preciso botar mais um oxigênio aqui, ó. Quando eu boto esse oxigênio, o enxofre já está com 2, 4, 6, 8, a coordenada vem aqui. Agora, se eu quero o SO3 menos 2, eu vou retirar os hidrogênios, ó, que saem como H+, ó. Por isso que fica menos aqui, ó. O elétron do hidrogênio ficou ali. E o outro também, ó, ficou aqui, ó, nesse ponto. Então a assertiva dele é correta. Ele diz que a distância, o comprimento da ligação, ou a distância entre o enxofre e o oxigênio no SO3, ó, no SO3, é menor que a distância entre o enxofre e o oxigênio no SO3 menos 2. Claro, que aqui eu não tenho uma π, aqui eu tenho a π. A π em curta ainda tem um detalhe, né? Essa π ela pode entrar em ressonância, ó. Ela pode pular para cá, ó, ou pular para cá. Mas não precisava disso. A π em curta, então a primeira assertiva é verdadeira. Vamos ver a segunda? Questãozinha fácil, mas interessante, né? Tu viu? Então, sempre distância de sigma, distância de uma dupla, distância de uma tripla. Quanto mais π, mais próximo ficam os átomos ligantes. Vamos ver a assertiva 02 dele, né? A segunda, desculpe. Então, a segunda assertiva dele. Eu gosto muito dessa prova, é muito bem feita. O Henrique está te mostrando, então, 2. O comprimento da ligação entre os átomos de nitrogênio no N2, o gás nitrogênio, o gás que mais existe na atmosfera terrestre, né? Então, o nitrogênio no N2, ó, você tem assim, ó, nitrogênio, 1, 2, 3, olha aqui. Nitrogênio, ó, 1, 2, 3, e um outro parzinho aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma tripla, ó. 2, 4, 6, ó. 8, 2, 4, 6, 8, tá tranquilo. Então, ó, aqui eu tenho a tripla. Observe que a distância aqui, ó, é muito pequena, porque agora eu tenho 2 πs, ó, no gás nitrogênio. Então, ele diz que o comprimento de ligação entre os átomos de nitrogênio e N2 é maior que a ligação entre os átomos de N2H4 na hidrazina. Observe que foi aqui, na correção passada, que aconteceu um deslize, né? Porque, na verdade, ó, a ligação entre os nitrogênios, ela é simples no N2H4. Aqui ela é tripla. Então, eu vou botar aqui, ó, observe um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, é só checar, ó, 1, 2, ó, 3. Aqui eu tenho outro, ó, tem mais um parzinho aqui, ó. Então, vai ficar 2, 4, 6, 8. Mesma coisa de cá, ó. O parzinho aqui, que inclusive faz o nitrogênio nos compostos orgânicos comportar como uma base, né? Como uma base de Lewis, né? Esse parzinho pode fazer uma dativa aí. Bom, uma coordenada, né, gente? Então, aqui, ó, de novo, o hidrogênio aqui, ó, e o outro hidrogênio aqui. Observe, portanto, ó, que nós temos entre os nitrogênios uma simples. E aqui uma tripla. É claro que a distância entre esses dois nitrogênios é muito menor que entre esses dois. Então, a segunda assertiva dele é falsa. Ele diz o comprimento entre os nitrogênios é maior, é menor. Então, aqui, ó, é menor do que aqui, ó, entre esses dois. Então, a segunda já é falsa. Aí você já estaria matando a questão. Vamos para a terceira. Tranquilo? O Henrique está te mostrando, visualiza bem. Vamos para a terceira. Na terceira assertiva dele, nós temos o seguinte, ó. Na mesma concentração, temperatura e pressão, o ácido acético. Acético é o ácido etanóico, né, gente? Popular. Vinagre aí, quando diluído, acéton do latim azedo, né? Então, ó, opa. Então, o ácido acético, ou etanóico, né, ali seria etenóico, se tivesse dupla, né? Ético, que é 2, a simples. Aqui eu tenho dupla O e aqui OH. Esse é o ácido acético, ou ácido etanóico, né? Muito bom. Tá ele aí. Ele diz que a mesma concentração, a temperatura e pressão, o ácido acético é mais forte que o ácido tricloroacético. Não, isso é uma regrinha básica lá na química orgânica. No geral, os ácidos orgânicos são muito fracos, né? Mas a força desses ácidos aumenta na medida que você substitui os hidrogênios do carbono vicinal da carboxila, por halogênios principalmente. Então, quando eu passo agora para isso aqui, ó, olha só, eu tenho dupla O, aqui OH, e aqui eu tenho, ó, cloro, olha, cloro,
e cloro. Então, tricloroacético ou tricloroetanóico. Esse é um ácido mais forte. Qual é o motivo? A substituição dos hidrogênios, dos carbonos vicinais à carboxila nos ácidos orgânicos, aumenta a força do ácido. Então, ele diz, na mesma concentração, temperatura e pressão, o ácido acético é mais forte que o tricloroacético. Errado. A única alternativa correta, portanto, é a 1. Marcamos, cravamos na letra B. Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, né? A gente está resolvendo todas as questões da CAF aí deste último ano, depois vamos resolver dos outros anos. E vocês têm aí os nossos endereços, se precisarem. Ok? Beijo grande. Fiquem com Deus, né? E namastê.